Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus ao seu coração, aos nossos corações, né? Deus sempre tem uma palavra para nos alegrar, para falar conosco. E hoje Ele tem algo novo para falar com cada um de nós. A palavra que se encontra lá em Salmos, capítulo 91, versículo 1 e 2, que fala assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha que palavra mais linda, né? Que Deus tem para falar conosco nesse dia. E hoje Ele quer falar com cada um de nós, né? Que não existe lugar melhor para se esconder do que a sombra do Onipotente. Ele é tão poderoso, tão grande, que a nossa vida está nas mãos dele. E descansar a nossa alma, descansar a nossa vida, entregar ela nas mãos do Senhor, descansar na sombra do Onipotente, é a melhor opção que nós podemos fazer. É a melhor opção. Descansar na sombra do Onipotente é entrar na casa dele, descansar na habitação dele, porque ele é nosso Deus. Ele é um Deus todo-poderoso, em que nós podemos confiar e entregar nossas vidas a Ele. Às vezes nós passamos tempo andando no sol, fora da cobertura. Andamos no sol, mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Deus e descansamos à sombra do Onipotente, nossa vida muda. As nossas expectativas mudam, as nossas atitudes mudam. E aí nós passamos a ver uma vida diferente. Nós começamos a desfrutar das bênçãos do Senhor. Nós começamos a ver milagres. A sombra do Onipotente nos traz algo diferente, traz mudança de vida. É árduo andar no sol, é difícil, não é fácil. É difícil, é árduo, é cansativo. Mas o milagre vira realidade quando nós passamos a descansar na sombra do Onipotente. Porque na sombra do Onipotente traz mudança de vida, gera expectativas, geram bênçãos. Às vezes, nós passamos fora da presença do Senhor, vivemos uma vida difícil, uma vida de tribulação sem esperança. Porque às vezes na presença do Senhor, às vezes a gente pensa assim que quando nós passamos a buscar a Deus, todos os nossos problemas vão ser resolvidos, tudo vai ser fácil. Nem sempre é assim, mas, porém, quando passamos a descansar na sombra do Onipotente, nós temos a convicção, a certeza de um Deus que trabalha em nosso favor, de um Deus que trabalha pela nossa causa, de um Deus que trabalha por nós. E é isso que faz diferença nas nossas vidas. Fora da cobertura de Deus, nós andamos sem direção, mas a partir do momento que nós descansamos no Senhor, à sombra do Onipotente, nós temos um Deus em nosso favor que trabalha por nós. E é isso que Ele vem nos falar. Descansa, descansa enquanto eu trabalho em seu favor, porque Ele é o dono da obra. E Ele mesmo fala: filho, descansa, descansa enquanto eu trabalho, descansa. O que eu devo fazer enquanto eu descanso à sombra do Onipotente? A primeira coisa que eu devo fazer enquanto eu descanso na sombra do Onipotente é ouvir a voz de Deus. Enquanto eu descanso, eu preciso escutar o que Ele está falando. Eu preciso me orientar na palavra do Senhor. Eu preciso me orientar. Como é que Deus fala? Deus fala com a gente de várias formas. E uma das formas que Deus fala conosco é através da palavra dele, da Bíblia. É através da palavra, porque a Bíblia, ela é viva e eficaz. Até hoje, quando a gente para ouvir a voz de Deus na Bíblia, ela tem algo novo para nos falar. Ela é a palavra do Deus vivo aos nossos corações. Então nós devemos ouvir a voz de Deus. A primeira coisa enquanto a gente descansa no Senhor é ouvir a voz de Deus. O segundo passo, qual que é? Confiar na promessa. Ouviu a voz de Deus, o que Ele tem a falar? Aí nós devemos confiar na promessa. Ele fala, Ele entrega uma promessa, e aí nós temos que descansar no Senhor
confiando. Assim como foi Noé nos tempos que ele fez a arca, e Deus entregou uma promessa para ele. Nunca houve chuva, nunca tinha havido chuva como foi no tempo de Noé. E ele pregava que Deus iria mandar uma chuva. Muitos não acreditou, mas Noé confiou na palavra. E nos tempos de hoje, em quem que nós devemos confiar? Nós devemos confiar em Deus. São tempos difíceis? Sim, nós temos passado por tempos difíceis. São várias situações que nós temos passado. Porém, nós devemos continuar confiando na promessa, confiando que Deus está agindo em nosso favor, por mais que seja difícil a situação. Às vezes você pensa até que seja impossível, mas Deus não nos esqueceu. Quando a gente abre a nossa boca, fala com Deus, Ele ouve as nossas orações. E aí nós devemos ouvir o que Ele tem para nos falar também. Não só a gente falar com Ele, mas ouvir o que Ele tem para falar conosco. E aí a gente ouve o que Ele tem para falar. E a partir do que Ele fala, a gente confia naquilo que Ele falou. E o terceiro passo, não parar de orar. Não parar de orar. Não parar de buscar, de interceder, de orar. Não desistir da promessa. O primeiro passo é ouvir a voz de Deus. O segundo passo é confiar na promessa. E o terceiro passo, não parar de orar. Não pare de orar. Às vezes Deus entregou uma promessa tem tempo. E aí você desistiu, já esqueceu. Você pensa que Deus não vai fazer mais porque já tem muito tempo e você não está vendo o agir de Deus. Mas os nossos olhos às vezes não estão enxergando a promessa. Mas Deus está agindo, porque Ele é um Deus que não dorme. Ora, meus irmãos, enquanto a gente deita para dormir e descansa, Deus não dorme não. Não dormita o guarda de Israel. Ele continua trabalhando em nosso favor. Então descansa. Enquanto a gente dorme, Ele trabalha em nosso favor em todo o tempo. Então, a partir disso, nós devemos confiar e não parar de orar. Em todo tempo a gente tem que estar orando também. Na Bíblia fala orar sem cessar. Porque a gente tem que orar em todo o tempo. Buscar a Ele, confiar. Se a gente colocar esses 3 passos em ação, Deus age em nosso favor. Enquanto a gente descansa, Deus está agindo. Mas cabe a nós também fazer a nossa parte. Ouvir. É muito importante ouvir. É importante confiar. E é importante não parar de orar. São coisas imprescindíveis para poder continuar buscando a presença de Deus. E tudo que nós buscamos em Deus, Deus age em nosso favor. Amém? Que essa palavra possa ficar no seu coração e que traga esperança para você naquilo que você precisa, porque é Deus agindo em nossas vidas. Amém? Fique com essa palavra, que Deus possa falar ao seu coração cada dia. Amém? Deus te abençoe, que você fique com essa palavra, que ela venha transbordar no seu viver, na sua vida todos os dias. Deus te abençoe, um abraço, fique com Deus. Que Deus possa estar te abençoando, que você nunca se esqueça das promessas dele na sua vida. Amém?